Olá pessoal, me chamo Cauê Canabarro e estamos dando início a mais um episódio do Diálogo sobre Educação Ambiental. No episódio passado, então, tratamos do contexto do ambientalismo e da própria educação ambiental no seu processo de constituição. E hoje, então, nós vamos tratar especificamente dos princípios e das práticas da educação ambiental no âmbito do licenciamento e da gestão ambiental pública, trazendo como exemplo as práticas que desenvolvemos no âmbito da gestão ambiental da BR-285, aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e exemplificando como desenvolver um diagnóstico socioambiental participativo no âmbito de um programa de educação ambiental. Então, para dar início à nossa conversa, eu vou retomar aqui algumas questões, como, por exemplo, o que significa desenvolver práticas de educação ambiental no contexto do licenciamento, quais seus objetivos e quem são os sujeitos envolvidos nesse processo educativo do qual vamos tratar. Como já falamos, a educação ambiental no contexto da gestão ambiental pública, ela se define como uma medida mitigadora e compensatória dos impactos ambientais. É isso que dá sentido à existência das ações de educação ambiental nesse contexto. O que isso significa? Significa que, para a realização de empreendimentos, como é o caso da BR-285, que é um empreendimento rodoviário, o desenvolvimento desses empreendimentos gera impactos ambientais. Esses impactos ambientais eles são de natureza positiva e de natureza negativa. Para nós que trabalhamos com a educação ambiental, as medidas mitigadoras e compensatórias elas se dão sobre os grupos sociais que estão no entorno, que são impactados pelos empreendimentos. No nosso caso, a BR-285. Então, o programa de educação ambiental, ele tem como objetivo principal minimizar ou compensar esses impactos, esses transtornos, essas alterações na vida desses sujeitos e desses grupos que vivem nesse entorno. E como é que se dá, então, a organização, a implementação de um programa de educação ambiental nesse contexto? Primeiramente, como nós vimos no nosso episódio anterior, a gestão ambiental ela é uma política pública, ela está definida nos marcos da Política Nacional de Educação Ambiental e também da Constituição Federal Brasileira. Então, como toda política pública, ela segue um conjunto de normativas e de diretrizes. No nosso caso, quem regula ou regulamenta e fiscaliza as ações que são desenvolvidas é o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Então, o IBAMA, ele cria diretrizes através de uma concepção de educação ambiental, que é a educação para a gestão ambiental pública, e a partir dessa concepção, ele determina alguns critérios que devem ser seguidos pelos educadores e pelas educadoras ambientais que trabalham nesse contexto. Além, então, dessa proposta do IBAMA, que pensa a educação ambiental como no contexto das medidas mitigadoras e compensatórias, o IBAMA, então, desde 2012, ele institui uma instrução normativa, conhecida como a IN 02/2012, que ela normatiza as práticas de educação ambiental nesse contexto. E para nós, puxando para o tema que nós vamos desenvolver nesse episódio, o ponto de partida contido nessa instrução normativa é que todo programa de educação ambiental implementado, ele deve desenvolver um diagnóstico socioambiental participativo. O que isso significa? Que a
execução, o planejamento, a implementação e a execução do programa de educação ambiental, ele deve estar intimamente relacionado com as perspectivas, com as expectativas que as comunidades, os grupos sociais, eles têm acerca do próprio empreendimento e, fundamentalmente, como eles percebem que esse empreendimento vai interferir, vai impactar na sua vida. Então, esse é o nosso ponto de partida. Para tratar desse tema, então, eu vou trazer alguns elementos, né, mais conceituais e, na sequência, nós vamos trazer o exemplo de como implementamos, né, o programa de educação ambiental aqui no contexto da BR-285. Para a gente entender um pouco o que significa, né, a educação ambiental no espaço da gestão, a gente parte do princípio fundamental de que os impactos ambientais gerados sobre os grupos sociais que vivem no entorno de empreendimentos, eles não são de maneira uniformemente distribuída sobre as populações. A gente tem que ter como ponto de partida que os grupos sociais que têm menos condições, que são mais vulneráveis no tecido social onde se encontram os empreendimentos, eles tendem a sofrer mais com os impactos ambientais gerados. Ou seja, os impactos ambientais eles são distribuídos de maneiras assimétricas. E para a organização dos programas de educação ambiental, é preciso ter como elemento central que os sujeitos a serem envolvidos no programa de educação ambiental, eles têm que ser prioritariamente aqueles grupos mais diretamente impactados e dentro desses ainda aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade socioambiental. O que isso significa dizer? Que um dos preceitos da educação ambiental nesses espaços é trazer esse equilíbrio, ou seja, é criar simetrias, né? É enfrentar, é partir do pressuposto de que existem assimetrias sociais, então a gente precisa enfrentá-las. Para tanto, então, o conceito que se trabalha é o conceito de justiça ambiental, que envolve ao mesmo tempo a garantia de um ambiente equilibrado, que é indispensável para a constituição e para a saúde dos indivíduos, e também buscar um equilíbrio social, porque o ambiente e a sociedade, eles fazem parte de um todo articulado, né, que está integrado. O ser humano não vive sem essa integração com a natureza. Então a educação ambiental parte desse princípio. Para tanto, então, para ilustrar um pouco o que eu estou falando para vocês, eu quero trazer uma citação, uma reflexão, né, de duas professoras, né, que é a Lúcia Anello e a Tatiana Walter, sobre qual o objetivo, então, geral, que vale para todos os programas de educação ambiental no contexto do licenciamento e no contexto da gestão ambiental. Então eu vou pedir licença aqui para fazer essa citação, que elas falam o seguinte: enquanto medida mitigadora, a ação de educação ambiental deve ser capaz de constituir sujeitos capazes de estabelecer processos sociais para minimizar impactos gerados por um empreendimento. Seu papel central é gerar autonomia a tais grupos como sujeitos coletivos, socializar conhecimento e promover o controle social. Trata-se de organizar o processo pedagógico de forma que os atores sociais se apropriem sobre sua realidade e participem dos processos decisórios que intervêm sobre suas vidas, bem como exerçam o papel de controle social sobre o Estado. O que isso significa dizer? Os processos de educação ambiental devem criar condições para que os indivíduos e os grupos participem de maneira que as suas demandas, as suas expectativas sejam absorvidas dentro da medida do possível pelos empreendimentos que são licenciados ou que têm um escopo de gestão ambiental, como é o nosso caso aqui na BR-285. Então o conceito de participação, né, ou de cidadania, como nós já falamos no nosso encontro passado, ele é um eixo estruturante das ações de educação ambiental nesses espaços.
Nós devemos dar condições para que todos os sujeitos, de maneira simétrica, tenham as suas expectativas, as suas vontades, os seus desejos e os seus problemas tratados no âmbito dos empreendimentos. Esse é um princípio fundamental. Para que isso aconteça, então, qual é o ponto de partida? Nós identificarmos esses sujeitos, esses grupos, e trazê-los para o diálogo e criar espaços, então, de participação social. Como é que isso acontece? Num primeiro momento, esses grupos são chamados e são ouvidos para que a gente possa elaborar, então, um diagnóstico socioambiental participativo, que ele já é parte integrante do processo educativo, porque daí tu vai criar nesses sujeitos uma cultura de participação. Eles vão começar a perceber que eles têm voz e que eles têm direitos, né, enquanto cidadãos e cidadãs em relação ao meio ambiente. Então é um pouco esse contexto que eu queria trazer para vocês e na sequência, no nosso próximo encontro, eu vou abordar então de maneira concreta, né, como eu disse para vocês anteriormente, nós vamos alternar entre os princípios e as práticas. Então eu vou trazer um pouco do que foi a nossa prática aqui na gestão ambiental da BR-285, como que nós fizemos esse diagnóstico e como que nós seguimos essas orientações, essas normativas que o IBAMA estabelece. Então, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.